conflito muito grande para esse irmão que está chegando, né? Muitas vezes ele fica, ele, como se diz, tem aquele fogo dentro de si de fazer algo para Deus, mas não sabe como fazer, não sabe como executar, não tem essa destreza, né? E ele precisa de alguém, um mentor, né? Ele precisa de um pastor, ele precisa de alguém mais perto dele para poder entender aquele processo dele, até levar ele a viver aquilo que ele, ou seja, viver aquilo que ele foi chamado para viver. Lidar com esse sentimento. Detalhe que a gente tem que entender é o seguinte: toda pessoa que ela chega na igreja, nós temos que começar a cumprir o que Jesus falou em Mateus 28, que é fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é formar alguém para ter uma mentalidade. Nós temos como responsabilidade não formar eles dentro da nossa mentalidade, mas da mentalidade do reino. Bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que a mente deles, o pensamento deles está arraigado a quem está discipulando ele. Pode ver que ele fala algo, você pergunta para ele e ele não sabe responder, porque implantaram aquele pensamento nele. Não levaram ele a expandir aquele pensamento. Então a mente dele está restrita a alguém que só foi colocando lá na mente dele, colocou, e tudo que ele tem na sua mente está fundamentado no pensamento de alguém que colocou. Né? Por exemplo, Jesus viveu 33 anos e meio. Né? Em 30 anos, Lucas pontua que ele começou o seu ministério, e 3 anos e meio é dado a ele o período do seu ministério. Aí você chega para a pessoa e diz assim, se Jesus viveu 33 anos e meio, você me prova que Jesus viveu 33 anos e meio? Aí ela, não sei. Está na Bíblia? Não sei. Ou seja, eu creio assim? Creio. Mas se eu crer, mas não provar o que eu creio, tem algo complicado. Porque eu só não posso crer. Como é que eu posso crer naquilo que eu não li? Como é que eu posso crer naquilo que simplesmente me disseram? Então, o primeiro detalhe que a gente, como discipulador, ensinador, formador de pessoas, tem que fazer é isso, colocar na mente dessas pessoas que elas têm que ter um fundamento que é o reino de Deus. Segundo, uma base, né? Isso, tem que ter essa base. Para quê? Porque a gente tem que entender, todos têm, como você falou, algo de Deus, mas nem todos são chamados para a mesma obra. Então o que é que tem que implantar neles? O seguinte, prepará-los para eles entender o propósito, porque de um extremo a outro temos uma oscilação na igreja. Qual é o extremo a outro? Porque tem pessoas que forçam as pessoas a ter ministério. É verdade, tem isso também. Então tem pessoas que forçam. Não, você tem ministério de cantar, mas a pessoa às vezes não tem ministério de cantar. Não, você tem ministério de pregar, mas às vezes a pessoa não tem ministério de pregar. Você tem ministério para fazer isso, aquilo, outro. Mas de fato a pessoa tem. Porque a primeira coisa que ela vai ter dentro do seu ministério é o desejo por ele. Deus nunca vai lhe dar um ministério sem antes ardê-lo em seu coração. Né? Então, a questão que a gente tem que entrar primeiro é por esse caminho. Para as pessoas que estão chegando, principalmente os que estão começando, porque eu digo sempre o seguinte, a gente às vezes pega uma frase assim, Deus tem pressa de lhe usar. Deus usa até pessoas para outras dizendo isso. Mas a perspectiva de Deus ela é diferente da nossa. Por exemplo, Deus, vou usar Deus, mas foi Jesus que falou, mas é o mesmo. Vai, Ananias, e diz para Saulo que ele para mim é um vaso escolhido. Mas esse vaso escolhido, alguns acreditam historicamente que para ele começar o seu ministério foram depois desse dia de Atos, capítulo 9, aproximadamente 14 anos. Mas se ele é um vaso escolhido, teve que esperar 14 anos para poder viver e vivenciar. Então Deus não quer usar pessoas prematuras. Por isso que nós temos que inserir na mente delas o quê? Você tem um chamado, mas até chegar onde Deus quer, leva tempo. Alguns vai ser
3 anos, outros vai ser 10 anos, outros vão ser 15, outros vão ser 20. Por exemplo, de forma rápida, quanto tempo passou Abraão? Cerca aí de 25 para frente, né? Desde a promessa. José, com 17, assumiu com 30. Davi, alguns dizem que ele tinha 16 para 17. Se ele tem 16 para 17, assumiu ali basicamente com 30, foram entre 13 para 14 anos também. Paulo, mais ou menos isso. O próprio Jesus começou no templo com 12, apareceu na Bíblia, mas só iniciou o ministério com 30. Então existe essa questão de deixarmos as pessoas cientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que ela fica fugindo e outras que não fogem, elas querem rápido. Até eu posso usar, alguns usam o carbureto, né, na banana, ou seja, amadurecer antes do tempo. Não tem como. Deus não tem pressa de nos usar. Deus tem pressa de nos preparar, porque Ele sabe o que vamos enfrentar. Tem muita gente, nós olhamos hoje para a mídia, tem muita gente que começou e daqui a pouco desapareceu. Por quê? Porque apenas teve mídia, mas não estava preparado para estar. É a área que nós temos que conscientizar essas pessoas que estão iniciando. E aqueles que querem fugir, tem que tentar entender, de fato, a realidade dessa. Porque cada pessoa tem uma mentalidade diferente, né? O senhor é pastor, eu sou pastor, a gente sabe que todo ser humano, é o maior desafio de um pastor, é lidar todos os dias com pessoas com mente totalmente diferente uma da outra. Alguns com a mente travada, alguns para frente, outros para trás. Isso, outros para frente demais. E outros para trás demais. E é um processo, né?